Eu entrevisto o professor Roberto Mangabeira Unger, que é professor de Harvard, nos Estados Unidos, foi ministro de Lula e Dilma, e eu vou perguntar a ele como reverter a herança maldita do golpe. Diante da PEC dos gastos, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, professor Mangabeira, como reverter a herança maldita do golpe de 2016? Por duas iniciativas. Primeiro, eleger em 2018 um presidente e um governo que tenham legitimidade popular, comprometidos com uma alternativa nacional. Segundo, providenciar o conteúdo de um outro rumo de desenvolvimento para o país. Que conteúdo seria esse, um rumo de desenvolvimento para o país? Quais são as linhas gerais que o senhor desde já estabeleceria? Um rumo que avance em relação ao que tivemos no período histórico anterior, que foi uma espécie de nacional consumismo. Isso se refere a Lula e Dilma? Com duas bases principais. Uma base foi a popularização do consumo e a outra foi a produção e exportação de commodities, de produtos naturais pouco transformados. Foi uma democratização da economia brasileira do lado da demanda, do consumo. Uma obra importante, benemérita, mas que ruiu quando o preço das commodities desabou e que sempre foi radicalmente insuficiente. Agora nós precisamos entrar num outro caminho, o caminho de um produtivismo includente, de uma educação capacitadora, de uma construção do Estado brasileiro e de um aprofundamento da democracia brasileira. Uma grande diferença entre democratizar a economia do lado da demanda e democratizá-la do lado da oferta é que a democratização da demanda se pode fazer só com dinheiro. A democratização da oferta, da produção, da educação exige inovação institucional, mudar a organização do país. Portanto, é uma tarefa muito mais exigente e é uma tarefa que depende também de ideias e de disposição para enfrentar os interesses predominantes no país. Este rumo tem de afirmar a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro. O senhor vê hoje no horizonte político do país a possibilidade de se eleger alguém que defenda uma plataforma como essa? Ou existe a possibilidade de a eleição vir a ser maculada por regras e uma campanha mediática que mantenha esses princípios, essa herança maldita do golpe de 2016? É claro que existe esse risco, mas eu apoio a candidatura presidencial de Ciro Gomes. Entendo que ele é o mais indicado para liderar esta reorientação do rumo do país. Nós precisamos chegar lá. Precisamos explicar ao povo brasileiro esta alternativa e vencer a barreira imensa, o bloqueio que agora cerca o debate nacional. Como o senhor define esse bloqueio? Quem bloqueia como? O bloqueio tem muitas partes. Primeiro, é um bloqueio dos oligopólios da mídia. Em segundo lugar, é o bloqueio do colonialismo mental, assentado nas nossas elites, inclusive nas nossas elites acadêmicas. E, em terceiro lugar, é o bloqueio da intimidação, da desmoralização, que agora se generalizou na política brasileira. Precisamos ficar de pé e não nos inibir em propor ao país uma alternativa clara. Como foi possível que a Dilma tenha caído, tendo feito, apesar dessas ressalvas que o senhor mencionou, uma política que beneficiou a maioria da população brasileira?
Vanderlei Guilherme dos Santos, que acaba de publicar o livro A Democracia Impedida, assegura que os programas dos governos Lula e Dilma anestesiaram os que mais se beneficiaram desses governos. Houve grandes equívocos no governo. Eu participei do governo, tive Sim. a honra de participar do governo. Dos dois. Vejo a presidenta Dilma como uma patriota comprometida com o destino nacional. Com ela militei junto à Brizola no PDT por muitos anos, partido ao qual voltei recentemente. Mas o governo Dilma não liderou essa reorientação de rumo. Quando esse modelo de desenvolvimento baseado em consumo e em commodities começou a cair, o governo tentou dar uma sobrevida ao modelo, recorrendo àquilo que chamamos o keynesianismo vulgar, o gasto público. Esse apelo deu um alívio temporário, mas acabou por desorganizar as finanças públicas e enfraquecer ainda mais o Estado. A verdade é que precisamos, sim, de disciplina fiscal, mas não é para agradar a confiança financeira. Ao contrário, é para não depender da confiança financeira. Como assim? Não houve clareza a respeito disso. Nós precisamos refinanciar o Estado brasileiro. Precisamos, sim, romper algumas vinculações constitucionais. Precisamos pedir sacrifício ao povo brasileiro. Mas esse sacrifício só se legitima se ele vier no bojo de um projeto democratizador de oportunidades, de um novo projeto de desenvolvimento. Um projeto que tenha por foco, em primeiro lugar, um produtivismo includente, que equipe a multidão de pequenas e médias empresas, a maior parte delas ainda retrógrada no seu cerne organizativo e tecnológico, uma reorientação radical da educação brasileira, que substitua decoreba por análise, por dialética, por cooperação, uma construção do Estado brasileiro que cumpra a agenda do século XIX de construção de carreiras de Estado, a agenda do século XX de eficiência administrativa e a agenda do século XXI de experimentalismo na maneira de prover os serviços públicos. E o quarto foco é o aprofundamento da democracia brasileira. Começar a construir no Brasil uma democracia que esteja fora da sombra corruptora do dinheiro, que facilite o acesso aos meios de comunicação em massa em favor não só dos partidos políticos, mas também dos movimentos sociais organizados, que construa mecanismos constitucionais para romper rapidamente os impasses por plebiscitos ou referendos abrangentes ou eleições antecipadas, e que aproveite o potencial experimentalista do regime federativo, a cooperação federativa e a construção de um novo paradigma de política regional no país. É uma grande tarefa libertadora. Eu estou convencido que essa tarefa pode ser explicada ao povo brasileiro, parte por parte, e que ela pode ser construída coletivamente. Nós não podemos ter ilusão a respeito da gravidade das ameaças que nos cercam. Claro. Agora há um imenso condomínio de interesses e de ilusões que ameaçam o futuro do país. Mas, por outro lado, o grupo que está hoje no poder
É aquilo que, desde o século XIX, se chamava um deserto de homens e de ideias. Apelaram a um financismo fiscalista inteiramente vazio de estratégia, na tentativa de render um culto à fé financista. Claro. A ideia é que esse gesto de genuflexão produziria investimento. Claro. E, portanto, crescimento. Não vai produzir. Isso nunca funcionou em lugar algum. Portanto, o projeto que está no poder é um projeto frágil. Qual o impacto que essa questão da Lava Jato e essa relação da política com as empreiteiras pode ter e como resolver esse problema dentro desse seu projeto que o senhor chama de revolucionário? É um problema grave, porém localizado. Nós temos muitas vezes no Brasil a impressão de que o país é sistemicamente corrupto. Não é verdade. A corrupção no Brasil, embora grave, é de muito menor escala e é muito mais localizada do que nos grandes países continentais emergentes, como a China, a Rússia ou a Índia. Nós temos que resolver esse problema. E não é um mistério resolvê-lo por financiamento público da atividade eleitoral, por limitações ao uso do dinheiro privado, por quebra dos oligopólios de comunicação, por proliferação dos meios de propriedade na comunicação. Nós podemos resolver esse problema e reestabelecer a confiança na ação política. Nós não podemos nos dar ao luxo no Brasil de nos desiludir da política. Nós precisamos de política para levantar o país. O senhor é filiado ao PDT, que nasceu de Leonel Brizola, com quem o senhor conviveu, e, se não me engano, que foi com quem o senhor manteve uma convivência intelectual e política muito intensa. Sim. A base do programa do PDT, de Leonel Brizola, era a Carta de Vargas e, portanto, o nacionalismo. O senhor compartilha de novo da teoria, da tese do professor Vanderlei Guilherme, de que o nacionalismo se exauriu e não é mais uma força forte do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, ou o nacionalismo está vivo? Não compartilho, mas entendo que para continuar a viver ou para reviver, o impulso nacionalista tem de ser reinventado no seu conteúdo. O impulso nacionalista não pode mais ter por instrumento principal a aliança do Estado apenas com o grande empresariado nacional, os graúdos. Hoje nós temos outra realidade no país. Nós temos esta multidão empreendedora que vem de baixo. Nós temos uma massa de trabalhadores pobres que já assimilaram uma cultura de autoajuda, iniciativa, um dinamismo difuso no país. Eu que viajei todo o país, estado por estado, vi o que é esta energia humana assombrosa que fervilha no país. Nós precisamos vir ao encontro desse dinamismo emergente e provê-lo de instrumentos e de oportunidades. Este é o sentido. E temos que fazer isto numa época em que o paradigma de produção no mundo está mudando. É um novo estilo de produção, denso em conhecimento e vocacionado para a inovação permanente. Esta economia do conhecimento, porém, tende a ficar confinada a vanguardas isoladas que excluem a grande maioria da força de trabalho. Ninguém descobriu ainda no mundo como construir um vanguardismo includente,
Essa seria a nossa tarefa. Nós não vamos aprender a cumprir essa tarefa imitando os países de referência do Atlântico Norte. Nós vamos ter que ousar, e para ousar, imaginar. Construir uma forma de parceria estratégica, descentralizada e experimentalista entre o governo e esta multidão empreendedora, estimular entre essas empresas as práticas de concorrência cooperativa para que concorram e cooperem ao mesmo tempo. E como contraparte a esse impulso produtivista, reorientar radicalmente o nosso ensino. O senhor visitou o Brasil inteiro. O senhor tem um trabalho que eu considero antológico sobre a obra de Celso Furtado. E ali o senhor critica o paulicentrismo do pensamento brasileiro. Uma das resistências à candidatura Ciro Gomes se encontra exatamente aqui, em São Paulo. O que o senhor acha que Ciro deve fazer para reverter isso e enfrentar o paulicentrismo que se reflete na campanha mediática contra um programa como o seu, um programa de natureza originalmente brisolista? É um paradoxo, porque São Paulo do mundo do trabalho, da produção, tem sido a maior vítima desse modelo econômico, o modelo que dá primazia ao rentismo financeiro. Os políticos de São Paulo, em geral, em vez de defender os interesses produtivos de São Paulo e democratizar o impulso produtivo, se ajoelharam no altar das finanças. Portanto, nós temos que defender São Paulo contra o São Paulismo. Se é que o São Paulismo tem sido este culto que a elite paulista tradicionalmente rendeu às ideias importadas e ao lucro financeiro. Trump, Brexit, Marine Le Pen, a emasculação do Podemos, do Syriza. A esquerda tem futuro, professor? O mundo todo está sedento de alternativa e desorientado. O que prevaleceu a título de orientação progressista no mundo, sobretudo no Atlântico Norte, foi esta social-democracia ou este social-liberalismo institucionalmente conservadores. O projeto hegemônico no Atlântico Norte tem sido combinar a flexibilidade econômica dos americanos com a proteção social dos europeus, dentro de um arcabouço institucional não transformado. Quando a social-democracia começou, em meados do século XX, renunciou a uma tentativa de reorganizar institucionalmente o poder e a produção. Hoje, todos os problemas estruturais daquelas sociedades exigem inovação estrutural nas instituições econômicas e políticas, a segmentação hierárquica das economias, a precarização do trabalho por relações contratuais, a persistência de democracias falhas de baixa energia que continuam a depender de crises para permitir mudanças. Tudo isto é uma camisa de força que está estrangulando aquelas sociedades e que está deixando no abandono a maioria trabalhadora. Aí vem o populismo nacionalista de direita e preenche este vazio. Mas este populismo nacionalista de direita também é frágil.
ele não tem projeto consequente, a não ser restringir o comércio e dar uma sobrevida ao paradigma perempto da produção, recorrer a uma ideia tribal e arcaica da nação e insistir no fortalecimento do poder executivo. Frágil porque não tem um conteúdo institucional capaz de perdurar. Portanto, haveria uma grande oportunidade para os progressistas se eles tivessem um projeto alternativo. No geral, não tem. No geral, o projeto deles é humanizar o projeto de seus adversários conservadores. É dourar a pílula do modelo econômico. E é isto que, em grau maior ou mais caricato, fizemos nesse período histórico no Brasil. É o predomínio do social. O social é o açúcar. Agora o povo brasileiro não quer açúcar. O povo brasileiro quer instrumento, quer botar para quebrar, quer inovar, quer construir, quer inventar. Este é o conteúdo de um novo projeto nacional. Nós temos que ir à luta, nós temos de confiar na intuição do povo brasileiro e virar o jogo.